Bom dia, boa tarde, boa noite. Está aqui agora começando mais uma edição do Fala Pouco Podcast. Eu sou Humberto Petrilli Eu sou o Rinaldo Pedrosa. E eu sou Léo Abrantes. 15 anos de e podcast e eu ainda acho que Léo fala na minha frente. Eu fico esperando ele Não, eu falar. sempre sou o segundo. Vamos deixar isso Então, aqui. justamente, 71 edições já. Humberto falou, aí e agora bom, o segundo era você, entendeu? nós já começamos num clima perfeito para esse podcast, porque Hoje o hoje nós bagulho vai vamos ser falar polêmico. Hoje nós vamos falar sobre o Esquadrão Suicida, o esquadrão onde temos os heróis, né, e os personagens normalmente mais caricatos e nada a ver da história dos Ô, heróis. desculpa Eles, interromper, Humberto, mas é que claro, assim, o Esquadrão é. Agora seremos só eu e o Rinaldo, Essa mais um essa deles piada foi entrou no além do esquadrão. meu. Ah, entendi agora. Não, porque Entendi. assim, ele mutou. Eu falei, será que tem alguma piada com ele ser mudo? Não sei. Eu sou mudo? Não, pois é, já tu mutou o microfone, eu fiquei É meio. como se eu tivesse morrido, entendeu? É, Não, acho que ele confundiu. Não é o Esquadrão Surdo-Sida, é o Esquadrão Suicida mesmo. Então, Cida, grande mulher, Aparecida. e bom, esse basicamente podcast já hoje começou nós tão vamos errado. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse filme, o que aconteceu, né? Que mudanças tiveram do primeiro Esquadrão Suicida para esse, né? O que eles acertaram, o que eles erraram. Se o filme é bom e tá dando muita polêmica esse filme, né? Porque o primeiro que havia lançado foi considerado popularmente como um filme ruim e um filme o filme da DC e um filme da Marvel ser considerado um filme ruim já não é uma coisa muito comum, nem uma coisa assim muito boa, nem aceita, principalmente pelas pessoas que são mais assim fãs assíduas, né? De quadrinhos, são mais assim, fanáticos pelo mundo dos heróis. Mas antes da gente começar, eu queria convidá-los a curtir a nossa página no Instagram e nos seguir nas nossas outras redes sociais. Nós temos esse podcast aqui que você está ouvindo, não sei qual plataforma você está ouvindo, mas ele está disponível pelo Spotify e pelo YouTube. Então, já segue lá a gente nessas outras redes sociais e no nosso Instagram, que tem bastante conteúdo envolvendo cinema, envolvendo várias outras coisas, muitas e muitas e muitas críticas, muitas indicações, perfis, e bom, dá essa moral pra gente e segue a gente lá. Além disso, se você gostar desse podcast específico, compartilhe ele nas suas redes sociais, que vai ajudar a gente pra caramba a gente crescer um pouquinho, né, porque de grão em grão que a galinha enche a cloaca. E, no mais, roda a vinheta. Bom, vou começar. Bom, Vai. esse filme especificamente, eu já vou deixar aqui, né, explícito no começo do podcast, que esse vídeo aqui ele contém spoilers. Inclusive, eu vou falar um spoiler daqui a praticamente 15 segundos. Então, se você ainda não assistiu o filme, vai lá assistir, porque ele está bem interessante. E uma das coisas que eu achei mais legais, assim, para começar a falar do Esquadrão Suicida, foi o começo. Porque eu não sei se tinha alguém que imaginava que o Esquadrão Suicida de agora ia ter os mesmos ou alguns dos mesmos heróis do último filme, e de fato tem, mas assim, não. O filme já Tem começa nos alguns atores surpreendendo. repetidos, né? Mas assim, é como se Exatamente. fosse um reboot total da história. Exatamente. O filme ele já começa nos surpreendendo, né, com a morte de alguns dos personagens que estavam no último filme, né? Um dos que eu acho que foi mais assim marcantes, acredito, foi a do Capitão Boomerang, que era um dos personagens principais no último filme. Todo mundo gostava até um pouco dele, pelo menos tinha desenvolvido algum carinho. Mas nesse filme de agora ele nos apresenta uma nova gangue, assim, novos heróis, né? E o que eu acho muito interessante é que do Esquadrão Suicida e da temática do filme de uma maneira geral é que a gente está acostumado a assistir um filme de heróis, né? Onde os heróis, eles são realmente heróis. E quando eles são vilões, eles são realmente vilões, perdão. E nesse filme aqui, eles são literalmente, todos eles são anti-heróis. É como se eles pegassem um monte de Deadpools e colocassem eles para fazer um esquadrão. A diferença é que o Deadpool ainda assim tem algum tipo de noção, eu acredito, sabe, do que é certo, assim, do que é errado. Já esses caras são extremamente esquisitos. A Arlequina em si, ela já é muito esquisita, assim, tem momentos em que parece que ela é um Pernas pouco do malucas. bem, mas exatamente. Tem algum momento que parece que ela é um pouco do bem, tem alguns momentos que ela já evidentemente é uma vilã, sabe? Mas assim, o que eu acho mais interessante é ver justamente esses embates morais, os embates assim que éticos que eles têm ao longo do filme, sendo
meio que vilões, né? E eles têm que dar uma de mocinhos. E ver vilões dando uma de mocinhos, principalmente nas circunstâncias que tem, que são personagens com poderes esquisitos, que são personagens que estavam presos por cometer crimes, alguns nem queriam estar ali no próprio Esquadrão Suicida, tendo que se ajudar, tendo que lutar juntos em prol de algo maior. E justamente por eles serem tão diferentes, serem tão assim caricatos, eu acho que o filme ele toma um ar assim cômico muito, 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 muito bom. Eu acho que esse é um dos filmes de herói mais engraçados que eu já assisti. Tem um tipo de humor específico do filme que ele te pega em alguns momentos que você não tá esperando uma piada, você não tá esperando um humor e tem algo acontecendo na cena que é engraçado. Seja a Arlequina andando para um lado para o outro, seja o Naui simplesmente apontando para um pombo, mas sempre tem alguma piada assim, nunca tem uma lacuna que fecha e que fica um clima tão assim pesado. Obviamente o filme tem seus climas pesados, mas acho bem Pois é. interessante como que eles Eu brincam acho com os assim, o gêneros. início do filme me surpreendeu bastante, que nem o Humberto falou aí, porque eu não esperava que fosse morrer, basicamente, sei lá, eles matam. Eu, assim, quando eu tinha visto uma entrevista do James Gunn, que ele falou que a Warner deu liberdade para ele matar quem ele quisesse no filme. Então eu já esperava que fosse morrer uma galera. Mas no início do filme vai morrendo um atrás do outro ali, que eu acho assim achei tão absurdo que aquilo ali me assustou, sabe? E são mortes assim, bem caricatas, vamos dizer assim, porque os personagens morrem das maneiras mais burras possíveis que você possa imaginar, sabe? Mas, enfim, o início do filme me surpreendeu e o modo com que eles contam a história, apresentam os personagens no início do filme, eu achei bem interessante. Vou adiantando que eu assisti o filme hoje, inclusive, no dia que a gente estava gravando esse podcast, foi o dia que eu vi o filme, então o filme está bem fresco na minha cabeça. E o filme já tinha lançado há um pouco mais de uma semana, então eu vi muitas críticas positivas do filme, é, falando sobre o filme, dizendo que era muito bom e tudo mais e tal. E eu confesso que talvez eu tenha ido com a expectativa muito alta para o filme, porque eu não achei essa maravilha toda, sabe? Já adiantando aqui, dizendo logo no início. Não achei um filme ruim, inclusive a gente estava falando aqui antes de gravar, comparado a outro filme do Esquadrão Suicida, que foi lançado, eu acho que foi em 2016, que foi lançado o Esquadrão Suicida, a primeira versão, acho que foi. Se não me falha a memória, Sim. foi. Mas, enfim, comparado a esse filme, esse novo agora, do James Gunn, é 10-0 nele, sabe? Do modo como ele conta a história, do desenvolvimento dos personagens é bem melhor, o, todo o roteiro, toda a estrutura, toda a direção é muito melhor. Mas não acho que seja uma obra-prima de um filme de super-herói ou de um filme normal, sem precisar ser na categoria super-herói, analisar como um filme. Eu acho um filme assistível, ali um filme que, não vou dizer que é filme de sessão da tarde, porque é um filme que tem bastante morte, sangue e por aí vai, cabeça rolando, tubarão comendo gente, mas é um filme assim que você tá passando na televisão, você liga, assiste e passa o tempo, sabe? Mas não é nenhum filme que vai trazer uma reflexão profunda sobre a verdade da vida do universo, não é nenhum filme que vai marcar que nem um Vingadores Ultimato marcou, ou com Guerra Infinita marcou, ou até os próprios filmes da DC, se você pegar essa nova versão da Liga da Justiça, foi um filme muito bom de se assistir, sabe? Outros filmes também, como Aquaman, eu acho um filme muito bom, Mulher Maravilha, um filme muito bom, e por aí vai. Mas espero também que o Batman do Robert Pattinson também seja bom. Mas enfim, voltando a falar de Esquadrão Suicida, era até cogitado uma participação do Batman nesse filme. Eu lembro que eu li algumas matérias sobre isso, mas eu acho que cortaram. Mas enfim, dito isso, eu quero dizer que o filme em si, como eu já disse, é um filme que é bem assistível. Então passou o tempo, eu passei o tempo assistindo. É um filme longo, inclusive, não é um filme de 1h40, que a gente está acostumado a ver por aí. É um filme de 2 horas e 12 minutos. Então é um filme bem longo. E eu acho que em alguns momentos ele tem uma barriga, sabe? Tipo, alguns momentos que não está acontecendo nada no filme. Os personagens estão só andando de um lado para o outro ali. E uma hora a Arlequina é presa, daqui a pouco ela é solta. E aí ela se reencontra com o pessoal. E aí não sei o que e tudo mais. Eu achei, tipo, alguns momentos do filme meio cansativo. Não acho que ele precisava ter 2 horas e 12 minutos. Acho que ele poderia ser um pouco mais enxuto, sabe? De alguns detalhes ali que, sabe? Enfim. Sobre a morte dos personagens, pode ser até uma coisa que eu possa explorar mais à frente, mas só para nessa primeira citação, muitas delas pouco importaram para mim. Porque os personagens. Filme de equipe, na minha opinião, você precisa se importar com os personagens para que eles façam sentido.
Vingadores é tão bom porque você se importa com todos os personagens dos Vingadores que tá ali. Liga da Justiça é bom porque você se importa com Batman, você se importa com Flash, com Superman e tudo mais, por aí vai. O Liga da Justiça tô falando essa nova versão. Dito isso, o filme do Esquadrão Suicida, pra mim, os únicos três personagens que eu me importei foram a Margot Robbie, o Idris Elba, e eu me importei com os atores e não com os personagens, sabe? Eu não queria ver os atores morrendo no filme porque eu gosto da atuação deles, mas o personagem pelo personagem para mim pouco importava se estava vivo ou se estava morto. E o outro era o Rei Tubarão, porque eu achei um personagem sensacional. Ali é um personagem muito fofinho. Eu não queria que ele morresse porque eu ia ficar com a pena da porra. Tem uma hora que eu achei que ele tinha morrido, inclusive, mas não morreu. E aí, enfim, mas todos os outros personagens que morreram, inclusive todos aqueles do início, o John Cena, quando ele morre também, pra mim pouco importou, porque eu não me importava com os personagens ali, sabe? Eles estão vivos ou mortos, pra mim era indiferente. Até a Waller, no fim do filme, quando ela leva uma porrada na cara e fica naquela, pô, será que ela tá viva ainda? Porque foi uma lapada que ela levou na cabeça. Pra mim pouco importa se ela tá viva ou se tá morta, entendeu? Tipo, se tiver um outro filme do Esquadrão Suicida, eles quiserem explorar isso, dela ter se machucado, se ela morreu, se ela tá viva, não sei o que, como é que ficou. Pra mim, tipo, não ficou um cliffhanger legal, sabe? E aí, enfim, essa é a minha primeira opinião sobre o filme. Claro que vai estar aberta a debate, mas eu achei um filme, repito, achei um filme assistível, achei um filme bom para passar o tempo, mas longe de ser uma obra-prima, sabe? Tem muitos filmes de heróis melhores do que esse. E tem muitos filmes piores também. Então tá ali no meio, na meiuca ali dos filmes, sabe? Bom, eu queria dizer que eu discordo quase completamente do Rinaldo, porque eu gostei bastante do filme. Discordo, craque. Discordo, craque. E eu curti bastante o filme, eu realmente fiquei engajado na história e a maneira que ele contou, e muito vai por conta da maneira como eles trataram os próprios vilões, porque apesar da gente não ter tanto a empatia com os vilões, como a gente tem em outros filmes, em outras franquias e por aí vai, eu achei bem resolvido a situação dos vilões. Eles conseguiram explicar exatamente o que precisava. Então, por exemplo, no começo do E assim, filme. realmente, só um ponto aqui. A apresentação, o primeiro filme, eles passam um tempão apresentando o personagem, não sei o que tal. Esse aqui foi muito mais sucinto, falando assim, ó, explicando toda a questão do Esquadrão Suicida, né? Tipo, nesse aqui foi muito mais sucinto. Ele já fala, ó, você sabe como é que funciona, o Esquadrão Suicida é assim, 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 valeu. Se você conseguir cumprir a missão, você reduz a pena em não sei quantos anos, e, tipo, se você deserdar da missão, você morre. Então, assim, foi bem mais rápido para não perder tanto tempo apresentando, até porque o outro filme que lançou é bem recente, então todo mundo que assistiu o outro vai saber como é que funciona a dinâmica do Esquadrão Suicida. Não precisa ficar horas e horas explicando como é que funciona, não sei o que e tudo mais. Isso aí eu achei ponto positivo pro filme. Não só a questão do esquadrão, mas como também os próprios vilões, né? Ou seja, a gente entendeu de cara o que os vilões queriam também. Então a gente já foi apresentado para aquela ilha da América do Sul que é fictícia, a gente já foi apresentado para os vilões, que eles já enforcaram a família, agora eles tomaram o poder por golpe militar, que os Estados Unidos está tentando intervir no local, e aí eles mandaram o Esquadrão Suicida para tentar combater. E, cara, já foi logo de cara, a gente entendeu, e com o passar do tempo a gente só ia entendendo. Eu acho que a principal questão assim do filme foi eu realmente ter entendido e compreendido e ter abraçado a ideia do que eles estavam fazendo. Então, por exemplo, eu concordo com o Rinaldo na parte de que o filme tem um pouco de barriga, mas eu acredito que realmente eu percebi que o filme deu uma boa esfriada depois daquele começo. O começo foi muito intenso, depois o filme deu uma esfriada, até mesmo para poder trabalhar melhor as outras questões, os personagens, tudo e por aí vai, porque existem questões assim de personagens, o relacionamento com o grupo, eu achei bastante interessante. Então, por exemplo, a rivalidade do pacificador com o sanguinário, aí tem a amizade do tubarão com a moça dos ratos. É muito engraçado falar moça dos ratos. Mas, enfim, eu gostei muito dessa interação também. Então, cara, eu comprei a ideia do filme e eu embarquei na jornada deles. E eu curti. Então, a gente já pode ver dois lados se criando, que foi aquele primeiro esquadrão invadindo a praia. Aquela cena já foi muito divertida. Aí depois veio outro esquadrão também. Então, eu comprei a ideia do filme e eu gostei também. E, cara, eu achei um filme bastante redondinho ao todo, sabe? A história vai se construindo aos poucos, as ações vão tendo sentido. Então, por exemplo, eles encontraram aquele grupo de rebeldes. Aí, pô,
pô, já que eles têm a mesma ideia, o mesmo princípio, então eles se juntam, eles vão se ajudar. Ah, eles criam um plano para chegar no cara que tá lá como o chefe do projeto Estrela do Mar. Então vão lá. Então, tipo, as ações têm sentido e fundamento. E olha que eu tô falando só de roteiro, porque se a gente for para levar por outros lados, o filme também acerta em muitas questões. Então, por exemplo, cara, as cenas são bonitas, as cenas de luta, até mesmo, por exemplo, a cena da Arlequina, que eu acho muito estranho um pouco, aquelas borboletas saindo depois de um tempo, mas, cara, aquela sequência de luta é muito bacana. E sabe, as sequências, os personagens, as piadas também. E todo o fator surpresa, porque você parece que está acompanhando eles e o filme brinca com esse estilo de gênero de filme, sabe? Então, por exemplo, tem uma hora que eles estão juntos e eles vão fazer aquela famosa filinha de heróis, sabe? Para andar em câmera lenta. E, cara, se você olhar, eles estão fazendo cena torta, eles não estão fazendo pose como o roteiro de heróis coloca, sabe? Eles estão do jeito deles, comendo uma maçã, fazendo besteira, eles estão andando torto, estão em linha torta, não estão organizados, enfileirados, sabe? O filme brinca com esse estilo de gênero também, com a parte do sanguinário que, tipo, é para ser o vilão, é para ser o cara, mas ele simplesmente tem medo de rato. Tem um personagem também, que eu esqueci o nome, mas que ele faz um dos militares, né, que tá lá, ele não é um dos membros do Esquadrão É o Suicida. Rick, é o Rick. É o Rick, né? Exato. Tem ele também, porque ele tem toda a pinta de ser um cara forte, incrível, e líder, mas se você pegar nas ações, ele tá sempre quieto, ele não sempre faz nada, ele sempre reage a alguma coisa, ele não é esse líder. E tem toda a questão dos outros, né? Porque tem o tubarão tentando controlar os instintos. Eu abracei demais essa ideia. E, cara, eu acho que é isso que a gente tem que fazer e a tratar. Tanto de DC quanto o filme em si. A gente não tem que ficar tratando ele numa conjuntura. Não tem por que ficar comparando o filme com filmes da Marvel, porque além de ser outra história, é uma coisa totalmente diferente, é um outro universo. Eu acho que uma das melhores coisas que a DC pode fazer, e já está começando a fazer, é tentar se desassociar desse estilo da Marvel, porque o estilo da Marvel, a Marvel acertou. Se a DC faz o estilo que ela gosta, ou o estilo que ela prefere, ela vai se dar bem melhor. Então, cara, toda essa questão do Esquadrão Suicida, eles tentaram repaginar o primeiro para ficar nos moldes dos filmes da Marvel. Aí eles fizeram esse, não, vamos fazer de um jeito diferente. E, cara, deu certo, sabe? Eu acho que dentro dele mesmo, ele funciona muito. E, cara, se você pegar, por exemplo, dos últimos filmes da DC que eu vi, que eu assisti, Aquaman, Aves de Rapina, se você pegar também o Shazam, cara, são todos filmes medianos, são filmes assim, você fala, pô, fiquei entretido, mas só isso. Esquadrão Suicida eu acho que já é um passo acima deles e já me toca assim, cara, esse filme eu vou lembrar, esse filme eu vou gostar, e se eu precisar ver de novo, eu vejo tranquilamente. Meu, eu já discordo em uma coisa, por causa que eu acho que esse filme especificamente foi um dos filmes mais parecidos com a temática Marvel que a DC já fez. Porque, assim, obviamente que assim, é difícil a gente, ou como o Léo já disse, a gente fazer uma comparação de dizer isso Lembra o aqui é um estilo de filme piada no. do Deadpool, desses filmes assim, Exatamente. tá ligado? Tipo assim, a gente fala, esse é um estilo de filme tal assim, esse é um estilo de filme de tal jeito, por causa que afinal, todo filme, né, se a gente for fazer uma comparação, ele vai ser parecido com algum, ele vai ser em algum estilo, né, assim, de temática. Mas eu quero dizer que ele é parecido com a Marvel justamente nesse sentido de terem heróis fazendo piadas, sabe? Tipo assim, que é uma coisa que a Marvel pegou e encarnou muito, assim. Encarnou muito a ponto delas de ser até chato em alguns momentos. Eu, pelo menos, sou um cara meio chato, assim, para assistir alguns filmes que eu tento levar para um lado mais sério, dependendo do filme. Eu não gosto, por exemplo, tanto de ver o Thor fazendo muitas piadas, mas da mesma forma como eu não gostei de ver o Batman fazendo algumas piadas, sabe? Não tem problema fazer humor, o problema é a maneira com que ele é feito, vamos dizer assim. E nesse filme específico, eu achei um filme muito, muito, muito interessante também, mas por justamente eles conseguirem dar essa brincada. O Léo falou aquele lance da Arlequina, é só uma curiosidade aqui.
para quem não sabe, para nossos ouvintes. A Arlequina, ela vê as coisas em borboleta, em flores, isso é relacionado à criação dela, né? Que ela se apaixonou pelo Coringa, que ela era uma médica psiquiátrica que se apaixonou pelo Coringa, foi começando a ficar doida, foi começando a parar de tomar as medicações, e a partir disso ela não consegue mais ver sangue, ela não consegue mais ver morte, ela não consegue mais ver nada disso. Então, quando ela atira em alguém, quando ela mata alguém, ela vê flores e vê esse mar de pétalas saindo do pescoço das pessoas, porque ela não vê as coisas com essa maldade. E eu achei muito interessante justamente como que o filme ele dá essa ênfase nesse tipo de cena, sabe? Tipo, quando é uma cena particular do personagem, quando é uma cena dele, ele sempre, o filme ele mostra sobre a perspectiva dele. Quando eles mostravam o Naui, assim, sozinho, eles mostravam o que o Naui estava vendo, o que o Naui estava pensando, como que ele estava brincando. Nossa, é Quando eles verdade, né? quando eles mostravam a Arlequina sozinha, mostrava daquele jeito doido, assim, sabe? Aquele momento que a Arlequina meteu um balaço no peito daquele espanhol lá, que era o presidente, né, de Porto Gonzales, Porto alguma coisa assim, espanhola, ela dá um tiro nele sem contexto, enquanto ele tá lá falando sobre a vida dele, falando sobre os planos dele, eles acabaram de transar, e ela mete um tirão de revólver no peito dele, sabe? Por quê? Porque o filme ele é assim, você não imagina a Mulher Maravilha fazendo isso com alguém, você não imagina nenhum outro herói do mundo fazendo isso. Mas a Arlequina, ela dá o tiro e matar esse cara foi algo, por exemplo, durante no contexto do filme, muito importante para a missão deles. Mas a Arlequina não matou ele porque ele era um inimigo. Ela matou ele porque ela tinha transado com ele, ela achou que ele ia namorar com ele, e ele falou sobre matar a criança. E ela falou, vixe, eu não posso ficar alguém que mata E era o criança. inimigo também. E Então, era o inimigo. E assim, calhou justamente, sabe? Porque os personagens eles vão preenchendo lacunas que às vezes nem eram para eles estarem preenchendo, nem era para eles estarem fazendo o serviço, e no fim eles estão. Eu achei, na minha opinião também, um dos personagens um dos melhores personagens que já colocaram nesse filme, em qualquer outro filme, é o John Cena como pacificador. Porque o John Cena como pacificador, ele dá o pacificador, que ele é justamente um cara que faz tudo pela paz, né, segundo ele mesmo, é um cara que, a princípio, ao longo do filme, a gente vai olhando para ele e acha ele um puta de um bundão, por causa que ele usa uma roupa toda esquisita, assim, toda trajada como é que fala? Aquele cara lá do Bob Esponja, o Mexilhãozinho, o cara tem uma roupa igual do nossa, Mexilhãozinho, sabe? Tipo Foi assim, uma camisa longe. vermelha, com umas luvas azuis, é uma coisa muito heróis de 1930, e ele é o pacificador, e ele se torna um dos maiores vilões do jogo, de dentro do próprio esquadrão, sem a gente nem imaginar. Além disso, tem também, né, um alívio, vamos dizer assim, para dar realmente o nome suicida, que é o Homem Bolinha, que ele tem um vírus intergaláctico que em todo mundo que ele olha, ele vê a mãe dele, que eu achei muito interessante também esse personagem, porque justamente no momento em que ele estava no ápice assim dos poderes dele, é também o momento em que ele morre. Mais um spoiler aí para quem não assistiu. Então, assim, o filme, resumindo, o filme ele não deixa lacunas sem estarem preenchidas, ele não deixa nenhum buraco. E os buracos que ele tapa não quer dizer que são tapados certinho também não. Ele tapa do jeito que os próprios heróis conseguem tapar. E que é um jeito que não é de heróis taparem, justamente porque eles não são, de fato, heróis. e cara, Vai falar, pode falar. não, é rapidinho um negócio que o Humberto falou do estilo também, né? Que tem um pouco do Deadpool e um pouco também da Marvel. Eu acho que essa questão da Marvel virou um negócio universal, né? A Marvel revolucionou o jeito de fazer filme de herói. Então é bem possível que a gente continue vendo o mesmo estilo. E quanto ao Deadpool, o Deadpool ele tem uma influência muito mais assim, não em questão de fazer filme, mas em questão de apostar nesse estilo de filme, porque cara, a gente pensava em um Esquadrão Suicida, um filme de vilões, a gente pensa em personagens sem escrúpulos, que fazem de tudo pelo que eles querem, o que eles precisam e da maneira que for precisa. Então, se a gente pensar nesse estilo de vilão, a gente vai encontrar no Esquadrão Suicida esse mesmo estilo de filme que a gente acabou de ver. Um filme com violência, com personagens fazendo besteira, com personagens sendo violentos, atirando, morrendo, sabe? São personagens, vilões são pessoas que não têm escrúpulos praticamente. Ou que têm ética, mas meio que cortam parte dela para chegar onde eles querem, né? Como pacificador. E a questão é que o Deadpool tem uma importância tão grande nesse estilo de filme, porque a Fox foi a primeira que apostou nesse filme. Não, vamos fazer um filme de adulto, um filme de herói para adulto.
E funcionou, cara. E funcionou que a prova tá aí. Que o próximo Venom vai ser para mais 16. Esse foi para mais 16. Já fizeram outro Deadpool. E estão apostando em outros filmes aí. O Coringa, até o Coringa do Joaquin Phoenix, foi um filme para mais 16. Vai ter o filme também da Marvel, do Vampiro Blade, que vai ser mais 16 também. Então, é uma influência muito grande, né? E esse filme do Esquadrão Suicida pega essas duas partes, apesar de serem partes bastante únicas, né, desse estilo de filme, o estilo de filme de fazer da Marvel e o estilo do Deadpool, eles estão englobados em Esquadrão Suicida, mas o James Gunn consegue fazer uma harmonia bem bacana para que esse filme do Esquadrão Suicida tenha uma própria característica. Eu acho isso muito bacana e eu percebi que aquilo era muito do filme, sabe? Então, apesar de ter muitos elementos ainda também de Guardiões da Galáxia, da questão de composição de grupo, é um filme que é bastante caricato e tem a forma dele, sabe? Tem o estilo dos personagens e o estilo de vilões também, que eu gostei bastante. Sim, eu também acho que esse filme do Esquadrão Suicida, né, não seria lançado anos atrás, sabe? Tipo, na época que lançou, na época que a Marvel estava lançando ali Capitão América 1, Homem de Ferro 1, nunca que a gente ia ver um filme como esse filme do Esquadrão Suicida naquela época. Mas hoje em dia é possível por causa de filmes como Deadpool, por causa de filmes como Logan, por causa de filmes como até o próprio Coringa Sim, do Joaquin Logan Phoenix. também, né? É, Verdade. pois é. Então, assim, são esses experimentos que são feitos ao longo do tempo que propiciam a gente ter mais oportunidade de ver filmes de super-herói para 16 anos, para 18 anos, o que for. Porque filmes da Marvel, por exemplo, no geral, a gente vê tipo, 10, 12 anos, que é a classificação indicativa dos filmes, e pouco sangue tem no filme, por exemplo. Já a gente vê outros experimentos aí, como o próprio Esquadrão Suicida. Esse filme de Esquadrão Suicida, cara, nos primeiros 10 minutos do filme, tem um cara que leva um tiro na cara dele e, tipo, fica totalmente deformado. Outro que é decapitado por um helicóptero, tem outro que morre pegando fogo. Então, assim, é um negócio meio tenso. Tem muito Você sangue Isso que assim, desnecessário também, né? isso que assim, né? Quem tá morrendo não é qualquer pessoa, tá ligado? São personagens que Uhum. a gente conhece. Justamente. Por mais que eu disse no início que assim, as mortes pra mim não importava quem tava vivo e quem tava morto, mas você via que eram personagens importantes que estavam morrendo ali, sabe? Não era um figurante qualquer, era tipo personagens que poderiam ser personagens importantes do filme. Estavam morrendo. Eu não imaginava que o John Cena fosse morrer no filme. Eu imaginava lá que o outro lá, o. Não morreu, não. Morreu No, não, mas levou um tiro no pescoço que sangrou com sua na porra. cena pós-crédito É. mostrou ele no hospital. Ah, eu não vi pós-crédito. Tem a cena pós-crédito. Parabéns, Rinaldo. A gente acabou de dar um Cara, eu spoiler não pra. A gente vi. avisou que E, ia ter spoiler, hein? A gente avisou que ia ter olha, spoiler. a gente não falou que quem ia tomar spoiler. Eu Então, não ele, sabia que ele, era ele pós-crédito. sobreviveu, mostra a cena nele no hospital. E parece que ele vai ganhar uma série na HBO Max. Foi o que eu falei. Quando eu tava vendo a cena dele, da briga dele com ele e o outro lá, o personagem do soldado lá que morreu, eu disse, sobreviveu quem tem o maior cachê, né? Que era o John Cena. Eles não iam matar o John Cena na cena da briga com o cara. Agora, quando o Idris Elba atirou nele, que bateu no pescoço, eu falei, beleza, morreu, né? Fazer o quê? Sendo que aí realmente faz sentido se tipo, a O HBO não ia cachê do jogar Idris fora um Elba é ator como maior, John né? Cena assim do nada. Não que ele seja um Além. ator, não que ele seja um bom ator, sensacional, mas ele é uma figura O extremamente John Cena é famosa. Ele maravilhoso. é. O John Cena Ele é entra o na John minha Cena. casa Ele é o John Cena, tipo assim, ele Pois é. sempre tem seu destaque. Uma coisa que a gente não falou aqui também que eu acho muito bacana, que eu achei muito legal do filme, é a Caça-Rato 2, né? Que é a menina que tem os poderes de caçar o rato, que desenvolve ao longo do filme uma relação de quase que de paternidade, de pai e filho, com o Sanguinário, né? Que é o principal lá, que tá justamente fazendo a missão para, entre aspas, salvar sua filha, porque aparentemente, assim, ele parece não ligar tanto para ela, mas ao mesmo tempo ele parece ligar para ela, mas tratar ela que nem o pai dele tratava ele, que é uma coisa que eu acho bem interessante do filme também, que eles dão esse contexto, essa preparada de terreno, background. porque exatamente, porque não é fácil você conhecer um herói, né? Assim, o Superman a gente conhece, quando a gente fala Superman, a gente já vê a imagem, né, de um kryptoniano forte que voa e solta laser pelos olhos, porque a gente já ouviu essa história milhares e milhares de vezes. Quem nunca ouviu a história de como que o Batman foi criado, sabe? Todo mundo conhece as origens. Já o Esquadrão Suicida, que é literalmente um bando de desconhecidos, né? É o Esquadrão Desconhecida, na realidade, perdão. É o Esquadrão Suicida de desconhecidos, que ninguém é nada
nada, ao mesmo tempo que todo mundo é alguma coisa. Eles têm que dar uma explicada de como que é cada personagem, da onde que veio, muito rápida. E é muito interessante como que antes da missão, eles falam como eles são, dão um panorama geral, mas é justamente na missão que eles se conhecem, que eles falam dos traumas, que eles falam das coisas, e que a gente vai conhecendo cada um dos personagens. E essa Caçadora de Rato 2, né, que inclusive é óbvio que é um dos poderes que acho que todo mundo, quando olha a princípio, pensa, nossa, que merda, sabe? Tipo, que a mina controla rato. Tipo, é uma coisa muito bacana a nível, a nível assim humano, né? Tipo, controlar um rato na vida real seria muito interessante, controlar infinitos ratos. Mas em um mundo da DC, de super-heróis, se ela faz isso, o super-homem arregaça essa mina na porrada. E todos os ratos, um por um, se ele quiser. Então, assim, só que no filme, no contexto do filme, teve uma importância absurda, tanto é que foi ela que conseguiu derrotar o vilão, que também é um vilão mediano. Antes da gente começar aqui o podcast, a gente estava só falando rápido, assim, uma coisa rápida sobre o filme, e eu havia dito, e vou repetir agora, que eu acho que esse é um filme que ele em comparação ao outro, ele é um nota 5 de 5 em comparação ao outro. Na realidade, acho que a série Chiquititas, em relação ao outro, é nota 5 de 5. Mas esse filme, em relação, assim, a gente fosse dar uma nota para ele especificamente, eu daria no máximo um 4, e eu acho que eu daria um 3,5 por causa do vilão. O vilão, ele é um cara que tomou um monte de vacina da Pfizer na cabeça e ficou super inteligente, e que ele encontrou uma estrela, obviamente não é isso, mas ele é um cara super inteligente com um monte de seringas Encontrou um enfiadas na cabeça. Pokémon no meio É, do mar, aquela estéreo. encontrou, e os caras encontraram um Pokémon lá no meio do universo, que é uma estrela gigante, é uma estrela, na realidade, uma estrela do mar, alienígena, super inteligente, e eles prenderam ela como uma arma para destruição, né, de cidades. Só que quem pegou isso daí foi os Estados Unidos. Então, isso é outro ponto do filme que o filme toca, que eu achei bem impecável, que é eles criarem a nossa visão, né? Eles construírem toda a atmosfera, toda a narrativa clássica do filme, para nós, os espectadores, olharmos para os espanhóis, né? Para a galera de Porto, não sei exatamente onde se localiza esse lugar, mas com certeza é um Não país. existe. Mas com certeza, assim, era para se Na representar um América do país Sul, América do latino, Sul. era para representar um país latino. Então, assim, como é apresentar um país latino, eles colocam os inimigos como os latinos, e que é uma coisa que a gente está acostumado de ver em todos os filmes. Todos os filmes que a gente assiste de super-herói, assim, ou de qualquer coisa, os Estados Unidos é o bonzinho, alguém está tentando destruir os Estados Unidos está lá protegendo, né, as pessoas e sendo os verdadeiros heróis. Os verdadeiros heróis sempre. O verdadeiro herói sempre é o governo americano. Ou porque ele conseguiu prender o Superman, ou porque ele conseguiu convencer o Superman a nos ajudar, ou porque ele, independente, é sempre o governo americano que é o mocinho da história. Já nesse filme, não. Já nesse filme, eles deixam muito claro que o governo americano que encontrou essa arma, que é a Estrela do Mar, e que eles iam usar ela para destruir outros países. Só que eles não conseguiram fazer isso. Então, eles mandam o Esquadrão Suicida para essa missão. Na realidade, a missão deles não é matar a Estrela do Mar. A missão deles é entrar lá dentro do lugar onde a Estrela do Mar está presa, olhar os arquivos, né, de guerra, os arquivos do lugar de onde eles conseguiram encontrar a estrela e apagar, que na realidade era, né, a prova de que os Estados Unidos que estavam por trás de tudo isso. Resumindo, nesse filme, os Estados Unidos são os vilões, de fato, desse filme, né? Os latinos, no caso, eles também seriam vilões, porque eles também iriam utilizar, né, para a mesma coisa, só que eles não são os vilões principais, por causa que a gente acredita que eles são 100% os caras que estão por trás disso, sendo que, na realidade, os que estão por trás disso são os caras que estão mandando o próprio Esquadrão Suicida. E quando o próprio Esquadrão descobre isso, eles se revoltam. Até travei aqui. Eles se revoltam contra o governo, né? Não especificamente eles se revoltam contra o governo, mas eles ignoram as ordens da cabeça por trás dessa missão e guardam os dados e vão atrás de destruir a estrela, que na realidade iria destruir vários países, vários lugares, inclusive talvez o próprio Estados Unidos. Pois é, eu acho assim. Só um asterisco, desculpa, Reinaldo, só um asterisco que eu acredito que aconteceu assim, eles tinham um governo que era a favor dos Estados Unidos, que colaborava com os Estados Unidos. Lá na ilha, né, eles tomaram um golpe, aí entrou outro governo, aí esse governo não era, era anti-americano.
Aí o que os Estados Unidos fez foi tentar derrubar esse Não, governo. o governo anterior que você fala, é o governo que a Arlequina matou? Não, existia um Não, governo de aquele uma cara já era o família cara antes. do golpe. Então, Aí eu ia dizer a só que aquele cara família era foi anti-americano. morta pelo cara que a Arlequina matou. Aí o que os Estados Unidos queria é que o Esquadrão Suicida fosse lá e matasse esses caras para que ele, na real, eles queriam mesmo que destruísse tudo. A intenção deles é que a Estrela matasse tudo. Tem um momento do filme, que era justamente isso que eu ia citar, que a Amanda Waller fala lá, ela fala assim, tipo, vocês já cumpriram sua missão, era só pegar o pendrive lá e Isso, é. destruir. E aí eles falam, tipo, e ela até fala, o governo americano vai gostar muito se vocês até transformarem a cidade num caos assim, social por causa do libertaram a estrela, tá ligado? Tipo, eles estavam nem aí, se a estrela tava solta, estava presa, tá pouco se fudendo. E aí é quando tem o momento da revolta dos personagens lá, que aí eles vão para cima e tem todo aquele plotzinho twist do filme, vai, que eles vão destruir o vilão. Que eu até fiquei muito curioso, porque até também uma coisa que a gente tava comentando antes, que assim, tipo, ninguém ali tinha superpoder nível Superman, nível Flash, nível até o próprio Batman que não tem superpoder, mas é o Batman. Então eu fiquei pensando, pô, os caras tem um moleque que atira badoque, né, um estilingue, tem outro que tem um vírus na cara dele, que ele fica soltando Quem que atira bolinha. estilingue? O. Eu esqueci o nome, o Exterminador. Ele tem um momento do filme que O ele. Não, não é o sanguinário, o estilingue. sanguinário. É É o verdade, sanguinário, né? ele atira uma bolinha, tá ligado? O cara atira estilingue. Ele Não, atira não, uma não, não, bola. não. Ele não atira bolinhas. Quem atira bolinhas é o outro. Mas é uns poderes ridículos, né? Então, é justamente isso que eu tô falando, tipo, todo mundo ali com poder ridículo, a Arlequina maluca, que não tem poder nenhum, só sabe lutar e atirar, basicamente. Então, assim, tipo, ninguém ali tinha um superpoder. O maior superpoder dali era a menina que controlava rato, tá ligado? E eu fico imaginando como é que esse bando aí vai destruir a porra de um estrado mais gigante, velho. E aí, do nada, eu não sabia nem que tinha uma população gigante da cara de rato na cidade, mas, meu Deus, a mulher solta lá os ratos e os ratos vai comendo todo mundo. E eu fiquei abismado com aquilo ali. Mas eu achei até tipo, criativo, vai. Tipo, para os personagens que tinham à disposição, foi um jeito de destruir eles bem, bem criativo. Os ratos comendo lá o olho da Estrela do Mar. Mas, enfim, eu também, eu lembro que Humberto citou a nota dele, nota 4 ou nota 3,5. Eu daria um 3, 3,5 para o filme. Também digo, até uma coisa que eu já até comentei no início, comparado a outro filme, esse filme é um 5 de 5. Em todos os aspectos, esse filme é melhor que o outro. Até numa coisa que foi muito criticada no outro filme, que é a sexualização da Arlequina, que no início do filme, não sei se vocês lembram lá do anterior, tipo, tem até ela trocando de roupa no meio de um bocado de cara, assim, no meio de um pátio gigante, ela fica só de sutiã e calcinha e tal, não sei o quê, A e câmera todo mundo focando olhando na pra bunda ela, a câmera dela, fica né? lenta, é todo um negócio de sexualização da personagem, de apelo para esse estilo, mas nesse filme, desde o início, ela já entra até com a roupa clássica dela dos quadrinhos, com aquela jaqueta vermelha e preta e por aí vai. Tipo, é um filme que evita ao máximo. Só que tem uma cena dela, tipo, transando com outro cara, mas não aparece, né? Não tem nenhuma cena do ato, mas o filme dá a entender que ela tava transando com um cara lá. Mesmo que isso exista no filme, não é nada sexualizado, sabe? Tipo, não é nada exposto pra ter um apelo ao corpo da Margot Robbie, sabe? Só porque ela é extremamente linda. Mas, enfim, é um filme que, comparado ao outro, é um 5 de 5, mas como filme individual, né, tirando essa comparação, é uma nota 3, 3,5 ali. É um filme bom, é um filme assistível, não é nada de maravilhoso, mas também não é ruim. É um filme ali no meio, sabe? Então, se for uma nota de 0 a 10, 7, 6,5. Uma nota de 0 a 5, 3, 3,5. Eu acho que tá de bom tamanho pro filme. Léo vai dar 5,5. Não, não, vou ficar só no 4, 4,5. Eu daria por aí. Eu acho que se eu fosse dar. Mano, por exemplo, eu dei 4 pra Ah, Mulher Maravilha. Nossa, velho. Que é Eu isso? dei 4 pra Mulher Maravilha. Pelo menos foi pra Mulher Maravilha, ainda bem que não foi tipo Shazam, sabe? Que eu falei agora. com certeza. Com Mas, certeza. cara, eu dei 4 pra Mulher Maravilha, porque eu realmente gostei do filme. Eu daria 4,5 pra esse fácil, porque eu realmente gostei, cara. É um filme redondo, é um filme bacana. E eu não vou mentir também que o que me convenceu foi ali os 30 minutos finais, porque realmente foi uma
experiência catártica. Tá bom, eu acho que catártica é um pouco demais, mas foi uma experiência muito legal, porque o filme, como eu falei, ele começou muito bacana, ele começou num ritmo muito acelerado, depois ele deu uma diminuída. E aí eles trabalharam os personagens, eles trabalharam a dinâmica deles, né? Porque, cara, uma das melhores cenas que eu acho é o pacificador e o sanguinário, eles disputando entre eles para ver quem matava mais ali, quem matava mais bonito e tudo mais, na hora que eles estavam chegando no acampamento rebelde. Cara, aquela cena é Nesse maravilhosa. filme tem a Alice Braga, véio, brasileira. Ela tem um papel até Exato. interessante no filme, assim, tem um bom destaque, né? Inclusive, quem faz a voz do Naui também é o Sylvester Stallone, velho. Né? Quando eu vi no início do filme os créditos mostrando o If Sylvester Stallone, eu fiquei, ué, É o tubarão. Cadê o cadê Sylvester o Sylvester Stallone? Stallone? É o famoso Groot, né? É, pois Groot Tá é. lá, da DC. É o Vin Diesel de exatamente. Groot, é o Vin Diesel de Groot. Exatamente isso, velho. O E filme. tem o Taika Waititi também no filme, que ele faz o pai Tem. da menina. Tem o cara que faz o. Ah, eu esqueci, o que era o que fazia o azul, que tinha um chifre que fazia ali com aquele negócio lá da E a flecha, né? Doninha, eu acho que Ah, era o não fala da Xangan. Doninha, né? É o é uma Xangão. doninha Ela, incrível, ela tá incrível. viva, tu viu pelo filme que ela tá viva? Mano, Ela também, essa aí eu A vi. Doninha é maravilhosa, mano. Nossa, Mano, eu ri eu Quem faz sabia que ela, ela tava viva, velho, eu no acho que começo. isso é, assim, não tenho como confirmar, mas eu tenho quase certeza que é o Xangan, que é o é o irmão Xangão mesmo. do James Gunn, que sempre ele faz, tipo, quem faz o Rocket é ele também, tipo, o ator ali quem faz a voz é o Bradley Cooper, mas quem faz o personagem é o É o Xangan. Xangão. Ele É, faz esse personagem exatamente. assim de CGI, ele que sempre faz assim. Mano, eu não consigo resistir à Doninha, velho. Não dá, a Doninha, velho. Mano, ela existe, eu tô rindo demais. Mano, é muito É engraçado verdade. aqueles olhos bugalhão. Meu, eu daria minha nota, na realidade, pra finalizar a minha parte, assim, de notas, assim. Eu daria nota 4 chorada, porque eu achei realmente também o final do filme. O Léo me convenceu a olhar pro filme com os outros olhos. Eu daria no máximo Chupa. 4 assim. Mas assim, Nada. porque o final do filme foi muito interessante também. Apesar da Estrela do Mar e do vilão terem sido assim meio estranhos, e o filme não ter sido algo assim excepcional, algo que igual um Liga da Justiça Snyder Cut ou um Watchmen ou um filme de heróis assim a nível Megazord assim de bom. Eu achei o filme bem interessante, muito bacana, muito engraçado, e o final que realmente, normalmente é onde a maioria dos filmes acaba de uma maneira corrida, que eles só querem simplesmente acabar o filme porque já tá com 2 horas, vamos terminar esse negócio rápido. Eles conseguiram fazer no tempo certo, conseguiram fazer devagar, conseguiram fazer uma luta interessante entre eles e a Estrela do Mar no final, cada um tendo uma participação. E eu achei exatamente igual o Léo disse. Eu acho que justamente por o filme ser um filme redondo, ser um filme que não deixa em nenhum momento, como eu também já havia dito, uma lacuna sem ser preenchida, a minha nota final seria 4. Cara, concordo plenamente também a parte do final, porque eu achei que o filme estava se encaminhando. Eu juro que eu estava na mesma onda do Rinaldo ali na metade do filme. Quando o filme estava se encaminhando, ele estava mais devagar. Eu falei, esse filme realmente não é lá grande coisa, assim. Esse filme tá da hora, mas não tá nada demais. Aí quando começou a parte final, aí eu falei, cara, que negócio incrível. Já começou com o plot twist do pacificador sendo agindo como um cara mal mesmo, e isso foi muito Trocando de legal. lado. E Sim, o pior exatamente. que na realidade, isso que é o mais interessante, o pacificador não trocou de lado. Quem trocou foram todos os outros heróis, né? De certa forma. Exatamente, né? Ele continuou do lado dos Estados Unidos e ele meio que estava procurando a paz, né? Não, vamos deixar isso aqui, não vamos expor os Estados Unidos porque vai entrar em guerra, que vai ter colapso, e ele seguiu ali o plano. Eu acho muito bacana que isso dá uma camada a mais para o personagem que pode ser explorado. Eu espero que seja explorado nessa suposta série aí que estão falando, mas também. O final eu achei muito legal, cara, porque, como o Humberto falou, não foi corrido, foi no seu tempo certo, sabe? Eles poderiam muito correr naquela hora que a estrela do mar gruda na cara das pessoas, existe um momento ali de calmaria. Aí depois tem outra ação, sabe? O filme tem muito esse respiro. Ali tem aquela cena lá do prédio explodindo, sabe? Aí, cara, já teve toda aquela cena de batalha com o Rick e com o pacificador, aí depois dá uma calmaria, aí tem um momento do tubarão olhando para as piranhas que estavam ali dentro do aquário, aí o filme dá uma relaxada, faz umas piadas, aí do nada mais ação, e assim vai por diante.
Eu acho que, ó, pra aqui o nosso queridíssimo público do Fala Pouco não falar que eu estou só lambendo o filme, a única coisa que eu achei assim, foi a parte final mesmo, porque, cara, aquela estrela do mar parece invencível. Eu falei, mano, não existe a menor possibilidade daquela estrela do mar ganhar. Eu sei que essa é a intenção do filme e de qualquer vilão, é de que pareça que não tem como ganhar. Uma das melhores coisas que deixou, por exemplo, óbvio que não querendo comparar, porque é uma outra situação, mas o que deixou o Vingadores Ultimato mais interessante foi o Thanos ter ganhado aquela Guerra Infinita. O Thanos ganhou. É como se você falasse assim, mano, os heróis perderam. O que eles vão fazer agora? É tipo, o que dá pra fazer? E, cara, pô, os Vingadores tinham o Thor, tinha um monte de gente incrível. E, cara, o Esquadrão Suicida tem um maluco que atira bolinha, o outro atira zarabatana. Cara, como é que esses caras vão derrotar essa estrela do mar, mano? Ela consegue manipular pessoas. Mano, é um bagulho bizarro. Aí vem a Arlequina e consegue pá, pá, e depois sobe lá no prédio. Eles ficam atirando o negócio. Eu acho bizarro, eu acho muito bizarro. São os heróis gambiarra, assim, eles vão conseguindo matar o Nossa. vilão de um jeito mais nada a ver, é literalmente É, do jeito que dá, do jeito que dá. mas querendo ou não, deu a sensação de que foi. Mas que cagada, porque começou com eles derrubando uma das pernas da estrela, aí depois eles atacaram o outro e assim E o foi, cara chamou os morre, ratos. né, mano? O moleque lá da bolinha levou. Mano, pronto, Eu não esperava aquela morte ali. uma das melhores coisas do filme foi ter honrado o nome. Esquadrão Suicida, um Ai, monte de mas gente fucking morreu. super hero, boom, morreu. Mano, um Eita, monte de gente E o morreu, cara, diferente do outro inclusive, filme. o cara era suicidão também. Ao longo do filme inteiro ele se mostrava todo Ele era doidão, assim, querendo morrer. depressivo, né? É, onde velho. é que está a sua mãe? Em todo lugar. Aparece a mãe Luto, dele gigante, a estrela. luto Milton, né? É, Milton. Pô, Milton morreu. Quem era o Milton, mano? E assim, ai, o uma coisa Milton. assim que eu gosto é que a gente tava citando aqui o tempo todo o quão ridículo são os personagens, e eles no filme falam isso, que eles são ridículos, sabe? No início do filme, o pacificador É lá com muito o cara, ele fica interessante falando, isso. pô, você vai contratar um cara que tem o mesmo trabalho do meu, que faz a mesma coisa que eu fala, é. Aí, tipo, Nossa, sim, foda-se. verdade, cara. Essa cena é maravilhosa, porque realmente o pacificador e a relação do pacificador e do sanguinário eu achei maravilhosa. E realmente eles têm o mesmo Uhum. atributo. A diferença é que o sanguinário, ele Um é deles, líder. E e um bota um pinico na cabeça. o pacificador, ele foi colocado justamente para não ter essa reviravolta que teve dos personagens, deles se aliarem ao outro e quererem matar a estrela e quererem ir contra o governo. O pacificador estava ali com essa missão. Eu achei muito legal que eles ficaram lembrando disso. Aí teve a morte, né? Que a bala cruzou a outra bala, porque o outro Uhum. falava que a bala menor era melhor. Então, cara, eu achei essa relação dos dois maravilhosa. E assim, outra coisa também é a questão do Milton, tipo, é o personagem que apareceu no meio do filme, e tipo, ele fica com a galera lá, e no momento do filme ele morre. E aí um dos personagens fala, pô, o Milton morreu, não sei o que, o cara fala, quem era Milton, meu irmão? Tipo, é um personagem assim que, até pro telespectador, ninguém tava ligando pro Milton tá ali ou não. Pelo menos eu não tava nem aí que ele tava ali ou não. E aí quando ele Eu morre, nem os percebi que ele tava naquela Pois cena, velho. é, exatamente. E aí, tipo, os próprios personagens comentam isso, sabe? Tipo, é que assim, o filme abraça a escrotice mesmo, assim. Não é um filme que, em momento algum, quer ser levado a sério, sabe? Exatamente. Em um filme normal, entre aspas, de herói, né? Alguém ia lá, abaixar, falar, nossa, Uhum. Milton, eu vou vingar a sua morte não foi em vão. Aí ia levantar e sair correndo em uma cena de ação muito louca. Não. O cara morre e um começa a chorar, a Arlequina fala, quem é Milton, velho? Eu ia saber se tivesse algum Milton aqui. E no final do filme, ainda por cima, ela chama um dos caras do esquadrão de Milton também. É muito. As piadas são muito boas. Cara, eu queria levantar uma conversa aqui sobre filmes de herói, porque o Humberto falou sobre a questão do Thor Ragnarok. Eu sei que não tem nada a ver, mas assim, eu queria saber de vocês um negócio, assim, vocês realmente acham meio problemático o filme fazer muita piada e o filme Depende. conseguir, por exemplo, ele fazer muita piada? Ó, vou falar a minha experiência aqui de Thor Ragnarok. Eu adoro Thor Ragnarok. E eu acho, assim, para mim, né, é uma questão pessoal, eu acredito que o fato do Thor fazer piada não só alivia o personagem, como também faz sentido por conta do tanto que ele sofreu. Aí ele sofreu tanto que ele faz piada, sabe? Velho, eu acho que depende. Eu não gosto de, por exemplo, o Homem-Aranha. É um cara que é um personagem que faz piada. Sendo que em situações de vida ou morte, eu não acho engraçado você estar fazendo piada com o fato de você provavelmente morrer naquela cena.
sabe? Então, assim, o Homem-Aranha não é imortal, então ele fica fazendo piada com a situação que ele pode morrer, tipo, não é engraçado você morrer, entendeu? Agora, personagens super poderosos como o Thor, como o Deadpool, que é imortal, ficar fazendo piada. Isso eu tô analisando uma vertente, daqui a pouco eu puxo para outra que eu acho que foi até nesse sentido que tu perguntou, mas enfim, personagens super poderosos fazerem piada, por mim, tipo, beleza, sabe? Eu aceito, porque eles são super poderosos, tipo, eles não morrem facilmente. Então ele fazer piada com uma situação ou outra, com as situações dele, eu acho aceitável, sabe? Eu compro a ideia da piada. Porque a piada é essa, você comprar a ideia daquilo ali ter graça ou não. Mas outra vertente até o que Léo, acho que foi nesse sentido que ele perguntou, que é aquela de super-heróis fazendo piada, velho, eu acho que isso é muito um apelo, dependendo assim, nos filmes da Marvel, nas filmes da Marvel, é muito um apelo para crianças e adolescentes e ser um filme family friendly, aí faz uma piadinha aqui e ali e tudo mais e tal. Agora, piadas no geral, como piadas nesse filme do Esquadrão Suicida, que é uma piada mais ácida, um humor mais ácido, dependendo da situação, até um humor negro mesmo, que tem alguns tipos de piada, eu aceito também, sabe? Se bem feito, se encaixado, eu aceito. Agora o problema é quando isso passa a ser uma coisa forçada para dizer que tá fazendo piada, sabe? E não encaixa na cena. Aí eu já Meu, acho meio, não eu, precisa. eu, eu concordo com o Rinaldo parcialmente, mas eu tenho uma visão mais extrema, assim, nesse aspecto. Eu acho que aquela cena do Thor, no começo de Thor Ragnarok, né, dele rodando, pendurado num negócio, de frente para aquele bichão lá de fogo, que inclusive se transformou no cara que destruiu Asgard, então aquele cara não era um cara fraco, e ele rodando assim, fazendo brincadeirinha pra criança dar risada, eu achei uma das cenas mais toscas da história do cinema, mano. Porque você colocar um deus asgardiano, o Thor, que é o deus do trovão, ele é um deus, o nome dele já tá dito, ele é deus, ele é filho de Odin, ele é irmão de Loki, ele veio de Asgard, ele é viking, ele é um cara bruto, o Thor 1, né, que é o que começou, ele era um cara totalmente bobão, assim, sabe? Porque ele não entendia as piadas, ele não entendia as coisas. Então, ele fazer piada nesse filme, eu entendo, eu falo, pô, interessante, é basicamente o Thor meio que se transformando em um ser humano, assim, psicologicamente falando, dele meio que entendendo a humanidade, entendendo a brincar mais, só que o filme ele exagera. Ele coloca o Thor jogando uma bolinha anti-estresse na parede e voltando na cabeça dele, e ele caindo de costas, sabe? Parece que eu tô assistindo um episódio de Trapalhões em alguns momentos, porque são umas piadas muito infantis, umas piadas muito, muito bobas, assim, pro Thor. Aí que tá, se o Deadpool joga uma bolinha na parede e volta na cabeça dele, ele cai, eu vou dar risada. Se o Thor faz isso, eu nunca vou dar risada, por causa que eu não espero isso do Thor, ninguém espera isso do Thor. Ninguém espera que o Batman faça piada. Da mesma forma que eu vi o Liga da Justiça, o primeiro lá, que foi horrível, eu achei, na época que eu tinha assistido, eu tinha achado interessante, eu dei joinha, sabe, tipo, sei lá, 6 de 10. E, e o Batman já era um cara mais brincalhão, ele fazia mais brincadeira. E eu acho que a gente tem que deixar para fazer as piadas os personagens que fazem as piadas. Então, assim, se nesse esquadrão, no Esquadrão Suicida, o alívio cômico ele poderia vir de qualquer um daqueles caras, porque cada um deles fez a piada, fez o humor do jeito deles, sem sair do personagem, sabe? O Sanguinário, ele falava que ele tinha medo de rato, mas em nenhum momento ele escorregou num rato, caiu como se fosse uma casca de banana. Ele teve medo de rato, mas ele às vezes segurou o medo, ele ficava com aquela agonia. Então, assim, é entendível. Já se a gente tivesse assistido um filme mais sério mesmo, como Liga da Justiça, e a gente vê o Superman fazendo umas piadinhas bobas assim, eu não vou dar risada. Não é porque a piada é boa, ela é ruim, é por causa que a piada vai ser ruim se ela vier desse cara. Vou fazer uma comparação meio nada a ver. Meio que você tá numa audiência, num julgamento de alguém cometer um crime, um contexto sério, e aí o juiz, que, né, começa a fazer piada. Você vai olhar pro juiz e não vai dar risada, porque não é para aquele cara fazer piada, é para aquele cara ser sério, porque ele é um cara sério. Eu penso parecido com o Thor. O Thor, eu entendo ele fazer piada, às vezes eu dou risada assim quando ele faz, mas normalmente ele não é um cara que eu olho e dou risadinha sempre. Eu não achei tão engraçado ele ter ficado obeso, né, naquele filme, jogando Fortnite. Eu achei que colocar um deus asgardiano, do jeito que ele é, gordo na terra, jogando Fortnite, foi uma coisa que, na hora que eu vi, eu fiz, mas depois eu olhei e fiquei, cara,
isso não faz sentido, não era pro Thor estar assim, o Thor era pra estar em Asgard, tenso, pensando como que ele vai derrotar o cara, como o pai dele tá morto, sei lá, qualquer coisa, menos isso, sabe? Eu acho que a Marvel, às vezes, no Thor Ragnarok, o Thor Ragnarok também ele foi um filme meio que transitório, era quando a Marvel tava testando esse tipo de humor, desculpe, que ela estava testando esse tipo de piada, esse tipo de alívio cômico, e eles foram testar com o Thor. Então eu acho que assim, o Thor especificamente Ragnarok, eu acho que ele exagerou um pouco nas piadas, ele não deixa de ser um filme bom, não deixa de ser um filme muito bacana, não deixa de ser um filme incrível, que ele colocou o Hulk em outro planeta, colocou o Thor em outro planeta, deu um contexto muito interessante dentro do Vingadores. Então, eu acho um filme 100% válido. Mas a sua pergunta sobre o Thor ser herói fazendo piadinha, eu acho que cada herói tem as suas piadinhas para fazer. Quando o Thor tenta fazer uma piadinha de Deadpool, ele dá errado. Quando ele tenta fazer uma piadinha de Homem-Aranha, ele dá errado, e vice-versa. Cara, eu acho que a questão do Thor, eu acho que é que o personagem. Eu acho que a Marvel concorda com você, que o Thor deveria ser o personagem frio, sério, os dilemas aqui, não sei o que, eu sou um deus, não sei o que. Dilemas. Exatamente. Ai, ai, piadinhas internas. O Thor realmente tem essas questões, mas a questão principal é que o próprio ator, Chris Hemsworth, ele funciona melhor em comédia. E eu acho que esse é o ponto. Porque eu acho que os primeiros dois filmes do Thor não são bons. Eu não gosto muito, não. São filmes bem meia-boca, filmes ok. E tá tentando pegar esse Thor sério, esse Thor que não faz piada, até mesmo nos Vingadores tem essa questão. E depois o Thor vira esse comédia, esse pastelão mesmo. E isso vai muito por conta do ator. O ator Chris Hemsworth, ele não é muito bom em drama. É isso que muitas pessoas falam, né? Eu não sou analista aqui do Chris Hemsworth, porque eu não vi todos os filmes dele. Mas o que falam dele é que ele tem essa dificuldade com drama. Então, a Marvel resolveu assumir logo de vez a galhofa e assumir de vez a comédia nele, porque encaixa melhor nele. E realmente eu acho que combina bem, é bem feito, eu rio, e, cara, eu acho bacana. E eu acho que dá uma leveza pro personagem também. Mas eu concordo em parte com o Berto também, porque esses personagens, algumas vezes, eles têm que ser sério. Eu acho que ali o Thor, por exemplo, depois que ele sofreu com o Thanos, principalmente ali quando a Capitã Marvel voltou e tudo mais, tem uma cena do Sim, Thor isso meio demais. cabisbaixo. Isso demais. Aí sim, eu acho que o Thor, naquela situação, cabe. Mas depois de 5 anos, eu também estaria do mesmo jeito do Thor, se eu tivesse errado com um peso tão grande, sabe? Eu Meu, acho mas que a piada é essa diferença, sabe? eu achei bem interessante. Você falou um negócio muito da hora. O Thor, depois que aconteceu o lance com o Thanos, do Thanos ter fugido, ele mudou completamente. Aí ele encarnou aquele Thor sério, mais sério, aquele Thor que é o Thor mesmo, assim, tipo, em relação à origem de personagem, né? Que é aquele Thor daquele jeito mesmo, que estava simplesmente focado na missão de matar o Thanos para salvar a humanidade, do ódio, da raiva. Mas assim, eu também entendo o tipo do humor, sabe? Dele. Eu acho bem interessante. Eu acho que o Thor, no filme dos Vingadores, ele nunca fez uma piada que eu olhei e falei, caraca, isso aqui não é uma piada do Thor, sabe? Eu acho que, na realidade, eu acho que também pode ser um pouco coisa minha com o Thor Ragnarok, agora parando pra pensar. Mas assim, é, é isso. Então é isso, né? Essa edição número 71 do nosso queridíssimo podcast. Acho que daria um podcast só disso, questão de filmes, assim, porque é bem abrangente isso aí. A gente pode usar argumentos que vão perdurando aí. Vamos fazer um podcast Marvel versus DC, como se não tivesse 15 mil vídeos na internet sobre isso. Ninguém nunca pensou Ninguém nisso, velho. nunca Ninguém nunca pensou nessa Mano, pensou. É um rivalidade. furo, Rinaldo, furo de corta reportagem. essa parte aqui, velho. Que se alguém ouvir, os caras vão fazer um Marvel versus DC aí. Meu Mas Deus, pior que nem estão mais vai dizer que eu buscando. tô falando. Tô falando, tipo, no sentido de, tipo, piadas em filmes de heróis, se Não, não, encaixa e sim, com tal, tudo certeza. mais, tá ligado? Acho Sabe que o quê? Um vídeo assim, uma pessoa apresentando, sabe? olha aí. Olha, Olha aí, spoilers. Mais spoilers. spoilers. I'll be Queria. back.
E bom, no mais é isso. Muito obrigado para você, nosso ouvinte que está aqui até agora. Se beijo você pra você. gostou, se você gostou, volto a dizer, não deixe de se inscrever nas nossas plataformas, compartilhe esse vídeo com a sua mãe, manda no grupo da família, manda para todas as pessoas que você conhece, que se você realmente gostou, assim, desse jeito que eu tô falando. Se você não gostou tanto, só compartilha no story do seu Instagram, que já ajuda bastante a gente. Marca lá que a gente reposta no nosso Instagram e você ganha 300 seguidores. E Exatamente. basicamente, E no o mais, nosso é amor isso. incondicional. Com certeza que isso é algo que não tem preço. Muito Nossa, que obrigado. fofo. Até semana que vem. Um Oh, beijo. Valeu. Sabe uma ideia que eu tive, que eu tava pensando recentemente? Eu tava pensando na hora de dormir. hum. A gente podia, eu não falo fazer no Instagram, sabe? Mas se a gente quisesse